Olá! Mais uma aula do COBIT 2019. E agora a gente fala mais especificamente sobre os benefícios da governança, os benefícios da governança corporativa da informação e tecnologia. Lembrando que agora eles estão com a palavrinha I na frente, remetendo à informação, e depois a palavrinha T da tecnologia. Então, governança da informação e da tecnologia, exatamente porque a informação nos dias atuais tem se tornado muito importante e ela é criada em diversas áreas dentro da nossa organização, produzida, processada, trabalhada e muitas vezes até sem aí uma interferência, mais especificamente, digamos assim, do departamento de tecnologia especificamente. Tá? Então vamos ver quais são os benefícios quando a gente fala da governança da informação e da tecnologia. Basicamente, a grande preocupação quando a gente fala de governança corporativa de informação e tecnologia é entregar valor, de alguma forma, entregar valor para a organização. E valor relativamente ao quê? Valor relativamente à transformação digital, ou seja, a quantidade de informação produzida e essa informação sendo trabalhada junto com nossos fornecedores, junto com os nossos clientes, acabar gerando de alguma forma, trazendo de alguma forma valor para a nossa organização. E esse é o grande foco quando a gente fala da governança, é agregar, é trazer valor para a nossa organização, mas não apenas trazer valor de todas as, sem preocupação nenhuma. Tem que ter uma preocupação principalmente com os riscos resultantes aí dos trabalhos dessa transformação digital toda e todo esse valor que pode ser trazido aí com a participação de parceiros de negócio, fornecedores e dos clientes. E basicamente quando a gente fala de agregar valor, trazer valor, tem três resultados principais que vão trazer muito valor para a nossa organização, que vão agregar bastante resultado positivo para a nossa organização, principalmente se a gente conseguir trabalhar, combinar bem esses três componentes. O primeiro é a realização ou percepção de benefícios. Tem até um curso que eu trabalho muito sobre essa questão da realização de benefícios ou materialização de benefícios oriundas geradas pelo gerenciamento de projetos, programas e portfólios. A otimização de riscos, que é fundamental, porque toda iniciativa que você cria ou toda iniciativa que você faz para mudar alguma coisa tem algum risco associado, tem algum risco atrelado. E a gente tem que otimizar esses riscos. Não vale a pena a gente colocar a nossa organização num grau de risco que ela não consiga absorver. E a otimização dos recursos, sejam recursos técnicos, operacionais, equipamentos, financeiros, etc. Então vamos ver esses três componentes. Quando a gente colocar esses três componentes numa balança e conseguir fazer um bom equilíbrio, um bom mix, a gente vai trazer bastante valor para a organização. E esse é um dos focos aí da preocupação da governança e que ela vai contribuir bastante um benefício fundamental. Então, falando aqui da realização de benefícios ou percepção de benefícios. Por que percepção de benefícios? Porque é importante trazer benefícios organizacionais, que pode ser benefícios financeiros, mas pode ser qualquer outro benefício que seja importante para a nossa organização, mas não apenas trazer esses benefícios. As pessoas precisam perceber esses benefícios. Perceber que esses benefícios estão sendo contabilizados, estão sendo trazidos para a nossa organização. Então, é a realização de benefícios e a percepção por parte das partes interessadas, conselho de administração, parceiros de negócio, clientes, etc., que esses benefícios estão acontecendo para a nossa organização de fato. Mantendo e aumentando o valor derivado dos investimentos existentes. Isso é uma forma de realizar benefício. Então, quando a gente tem uma iniciativa em andamento, um projeto em andamento, quando você mantém
o valor desse investimento, com certeza você está ajudando nesse tópico número 1, que é a realização de benefícios. E quando você faz uma iniciativa, um projeto, por exemplo, seja para manter algo operando ou para melhorar algo, a operação de alguma coisa, você vai agregar mais benefícios para a organização. Então, por isso que ele usa essas duas palavrinhas, manter e aumentar o valor agregado dos investimentos. Até porque quando você conduz uma determinada iniciativa, um determinado projeto, você pode buscar oportunidades de ampliar ou maximizar os benefícios, que eu falo bastante também naquele curso de gerenciamento de benefícios. E olha só que interessante, eliminando iniciativas, aquelas iniciativas que não agregam valor, aquelas iniciativas que são desperdício de recursos. É fundamental a importância que a gente elimine. Imagina aquele projeto que a gente chama de pet project, o projeto de estimação. O projeto de estimação só queima recursos organizacionais, recursos financeiros, pessoas, equipamentos, suprimentos. Elimina, tira fora. E eliminando também os ativos de tecnologia de informação que não são mais interessantes. Equipamentos que estão obsoletos, equipamentos que passaram a ser mais caros, que consomem mais energia elétrica. É fundamental a importância, principalmente nos dias atuais, que a gente fala muito de sustentabilidade, das questões do meio ambiente, que a gente use equipamentos que sejam energeticamente eficientes. Então vamos eliminar os ativos, equipamentos, computadores, todo tipo de equipamento aí que gera desgaste, gera custos adicionais para a nossa organização ou que sejam ultrapassados. 2. Entrega de serviços e soluções que são adequados à finalidade. O que significa isso? Você vai fazer um projeto e ele é adequado ao propósito para aquele projeto. Ou seja, é um projeto que no final ele vai ser útil para a nossa organização. Não começa um projeto e começa a desviar os objetivos daquele projeto. Não, foca no objetivo final e que ele seja realmente adequado para aqueles propósitos finais para os quais os projetos estão sendo conduzidos. E conduzir esses projetos dentro do prazo e do orçamento. A partir do momento que você entrega um projeto no prazo combinado, no orçamento combinado, isso já é um benefício muito grande para a organização. Mas não adianta nada a gente entregar no prazo, entregar dentro do orçamento, dentro das características, ou seja, adequados para a finalidade, dentro do escopo, se eles não trouxerem benefícios organizacionais. E os benefícios organizacionais você vai ver nesses projetos somente quando eles estiverem em uso, em operação. Então, ele tem que ser bom para o propósito e tem que ser útil para as áreas afins. Valor alinhado com os valores nos quais o negócio está focado. Conduzir os nossos projetos de forma que ele contribua com a estratégia corporativa. Isso vai ajudar muito na realização de benefícios organizacionais e a governança vai ajudar, vai contribuir muito, porque você vai ter procedimentos ali para seleção de projetos, priorização de projetos, enfim. E o valor medido de forma que mostre o impacto e as contribuições dos investimentos. Isso é um item bastante importante, principalmente quando a gente fala de COBIT, medições. Então você vai fazer um projeto, você tem que medir o sucesso desse projeto, os benefícios que eles estão trazendo e mostrar esses impactos, essas contribuições para a estratégia corporativa. De nada vai adiantar você conduzir um projeto e não conseguir mostrar para o conselho de administração quais foram as contribuições de fato que aquele projeto trouxe para a nossa organização. Métricas. Otimização de riscos, que é o segundo componente importante ali que a governança vai ajudar bastante e se a gente fizer a boa otimização de riscos, vamos trazer valores adicionais, agregar valor para a nossa organização. Não adianta você conduzir um projeto e que você coloque a exposição de risco muito alta para a organização, que aí ela pode, se o risco se materializar, a empresa pode até vir a quebrar. Então, olhando riscos corporativos associados à utilização da informação e da tecnologia,
propriedade dessa informação, operação, como que a operação se dá como um todo para processar e disponibilizar as informações, o envolvimento das pessoas com a informação, influência e adoção da informação e da tecnologia, olhando a empresa como um todo. Então, olhando os riscos ao nível organizacional, ao nível corporativo e associando esses riscos a tudo que se refere à digitalização, à informação e ao uso da informação. Hoje a gente vê muito essa questão de perfis em redes sociais sendo roubados. Imagina o perfil da rede social da sua empresa sendo roubado. A gente vê muito falar também de dados da empresa sendo sequestrados. Imagina esses dados sendo sequestrados e os sequestradores pedindo fortunas, milhões de dólares para devolver a informação. Isso é um risco corporativo associado à informação extremamente alto. Tem série na Netflix que fala bastante dessa situação, né, do sequestro das informações e da propina, né, que é solicitada, da grana que é solicitada para devolver a informação, acesso à informação das empresas. E falando de riscos, o que são? São todo e qualquer evento que esteja associado à informação e à tecnologia e que pode potencialmente impactar o negócio de alguma forma. Pode ser parando uma operação por alguns minutos até períodos inteiros, dias inteiros ou até um período maior. E a gestão de risco está focada exatamente na preservação do valor da organização. Valor, não só o valor financeiro, mas o valor que a própria informação tem e traz para a nossa organização. Gestão de risco relacionada à tecnologia de informação precisa ser integrada à gestão de riscos empresarial. Cada vez mais a área de gerenciamento de riscos empresarial olha para os riscos associados à informação e os riscos associados à tecnologia de informação e tenta trazer isso, compilar isso como um todo para buscar estratégias de mitigação junto com a área de tecnologia de informação. Existem negócios que o próprio negócio em si traz um risco extremamente alto, como por exemplo a seguradora. Agora imagina o risco associado a um seguro, mais o risco associado à própria tecnologia de informação. Isso pode virar um risco tão grande que pode vir a quebrar a organização, caso todos eles se materializem de uma vez só, obviamente. E precisa ser medido de forma que mostre o impacto e as contribuições para a estratégia corporativa. Então, quando a gente faz um bom gerenciamento de riscos, mostrar através de métricas, de medições, como que o gerenciamento de riscos está prevenindo e está melhorando o gerenciamento de riscos e esses impactos para a estratégia corporativa e para a empresa como um todo. Se você simplesmente fizer o gerenciamento de riscos e não conseguir fazer essa medição, o conselho de administração pode simplesmente falar, poxa vida, tem um grupo de pessoas trabalhando ali e eles não estão agregando valor para o negócio, não estão agregando valor para a organização. Então essa medição é fundamental. O terceiro item é otimização de recursos. Todo e qualquer recurso, equipamentos, suprimentos, pessoas, enfim, é importante que hajam as capacidades necessárias e adequadas para executar o plano estratégico. Imagina que você tem um plano estratégico e aí você coloca somente profissionais que não estão capacitados para executar aquele plano estratégico. A gente não vai alcançar. É a mesma coisa que você criar um projeto e colocar somente estagiários na equipe do projeto, sendo esse projeto um projeto de alta complexidade, alto risco. Nada contra os estagiários, mas precisa ter um equilíbrio dos recursos experientes, experts, e os recursos mais jovens também com menor conhecimento, digamos assim. Então, existir as capacidades necessárias, fornecidas, que essas capacidades sejam suficientes, apropriadas e eficazes. Isso é para você colocar os recursos adequados
para alcançar os objetivos estratégicos, o planejamento estratégico e também iniciativas como projetos, por exemplo. Garantir que uma infraestrutura de TI, de tecnologia de informação, esteja realmente integrada, porém econômica. De nada adianta você ter aquele parque tecnológico fantástico, bem integrado, mas extremamente caro, mais caro do que o necessário. Não, tem que ter um equilíbrio, tem que ser econômico. Então, esse parque tecnológico sendo fornecido, novas tecnologias sendo introduzidas, porém somente quando for necessário. De nada adianta a gente colocar nova tecnologia e ninguém usar. Precisa ser útil, precisa ser apropriado para os nossos clientes internos e externos. E os sistemas obsoletos sejam atualizados ou substituídos, ou seja, aqueles sistemas, aquela tecnologia que está velho demais, vamos trocar, vamos substituir, vamos colocar sistemas novos. E quando a gente fala sistema, não é só aquele código de programação, né? É hardware e software, os dois. Então troca, atualiza, faz a substituição, até para que eles não fiquem consumindo muitos recursos organizacionais. Fornecer treinamento e promover a retenção e garantir que haja competência correta, o equilíbrio de competência correta no nosso parque, nos nossos departamentos. Aqui já tem uma discussãozinha, muitos profissionais de recursos humanos já estão assim em relação a essa questão da retenção, porque será que eu preciso realmente reter? Até que ponto reter é bom? Até que ponto a troca é boa? Né? Então tem uma discussãozinha acontecendo por aí. Mas garantir sim que haja um equilíbrio das competências dentro do nosso departamento, isso é fundamental. E o treinamento aqui também já tem que tomar bastante cuidado, porque você, profissional, você é responsável pelo seu treinamento. A empresa ela é responsável pelo treinamento quando ela troca equipamento e as pessoas têm que ser treinadas, troca procedimentos e as pessoas precisam ser treinadas, troca políticas e as pessoas precisam ser treinadas nessas novas políticas. Agora, se você quer fazer, por exemplo, um curso de inglês, mas no seu departamento o curso de inglês não é importante, não é tão necessário, por que a empresa vai pagar? Responsabilidade pelo desenvolvimento profissional é todo do profissional. É claro que a gente gosta que a empresa contribua e ajude, mas a responsabilidade principal de desenvolver a sua carreira é sua como profissional. E até se a gente puder analisar de forma separada, treinamento é uma das últimas coisas que a organização faz quando a economia vai bem, a empresa vai bem. É o último investimento que a empresa geralmente faz. E quando a gente está numa época de vacas magras, economia ruim, a empresa vai mal, a economia vai ruim, vai mal, o mercado vai ruim, é a primeira coisa que a empresa corta é o treinamento. E quando uma oportunidade passa na sua frente, quem é que tem que agarrar essa oportunidade? É a empresa ou é você? É você que tem que agarrar. E para isso, quem é que tem que estar preparado? A empresa ou você? Você que tem que estar preparado. Então, invista em você. A exploração de dados e das informações para obter o valor ideal é outro elemento chave quando a gente fala de otimização de recursos. Eu preciso ter os dados, eu preciso ter as informações. Como é que, se eu não tiver as informações, como é que eu vou tirar fulano daqui e colocar ali? Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma mineração de dados e com base nessa mineração de dados achar oportunidades? Então tem que explorar corretamente, isso é um outro elemento importante aí quando a gente fala de otimização de recursos. Então, olhando os benefícios adicionais, né? A gente vai ter o alinhamento estratégico, mas o alinhamento estratégico ele é fundamental, principalmente seguido de medição. Se você não conseguir medir, você não vai conseguir mostrar que a gente está ajudando e contribuindo com o alinhamento estratégico e com o alcance dessa estratégia. Lá no YouTube eu tenho 2 vídeos que falam de MCE, Margem de Contribuição Estratégica. São projetos sendo conduzidos com medições, de forma que haja um ótimo alinhamento ou melhor alinhamento estratégico entre os projetos
que são conduzidos e a estratégia corporativa. Os benefícios incluem diminuição de custos, de continuidade dos negócios, da operação, maior capacidade de inovação, que aqui tem um outro aspecto fundamental, principalmente quando a gente fala de agilidade organizacional, que tem um outro curso disponível para você, que é Navegando na Transformação Ágil com Agile Shift. A empresa ela precisa ser ágil, os concorrentes estão se movendo, os clientes têm necessidades diferentes a cada dia, tecnologia modificando a cada dia, inovação pipocando em todo lugar. Você, como empresa, como é que você vai se adaptar a ser ágil nesse novo modelo de negócios que a gente está trabalhando hoje em dia, com transformação digital extremamente ágil, extremamente rápido? Como é que você, organização, não vai se tornar aquele elefante branco? Então, esse curso é fundamental para ajudar as organizações a terem agilidade para a transformação. Outro benefício é melhorar o alinhamento. Outro benefício é melhorar a confiança das partes interessadas em relação à tecnologia e também da área de negócios perante a tecnologia de informação e vice-versa. E um outro aspecto fundamental, criar uma mentalidade de valor. Quais são os trabalhos que você está fazendo hoje no seu departamento que agregam valor? Quais atividades que você está fazendo hoje aí na sua mesa que agrega valor de fato para a organização? E nisso vai ajudar você a fazer um trabalho de priorização. Esse é muito importante, esse é pouco importante, esse é nada importante. As empresas com abordagens mal concebidas de governança ou mal adotadas de governança, elas vão ter um pior desempenho. E isso é fruto de estudo, fruto de pesquisa, já é resultado científico, já é certo. Aquelas empresas que têm um modelo de governança bem implementado, bem concebido, elas vão bem melhor no mercado, vão bem melhor frente aos seus concorrentes, alcançam melhor os seus clientes. Já aquelas que não conseguem fazer um modelo de governança bem concebido, bem adotado, bem implementado, elas vão já perdendo na largada em relação à concorrência. E a abordagem governança, risco e conformidade, que usa muito essa sigla aí no mercado, GRC, é um espectro, é uma parte da governança. Isso significa que a governança tem uma grande preocupação com a transparência, com papéis e responsabilidades bem definidos para dizer exatamente quem precisa fazer o quê, ou seja, normas, políticas, etc. E os riscos organizacionais. Então, é um aspecto que a governança realmente se preocupa, é o gerenciamento de risco. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o público-alvo da governança. Então, o conselho de administração, analistas, diretores, qual que é a responsabilidade deles, de fato, quando a gente fala de governança corporativa e da informação e da tecnologia, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.